Olá pessoal, vamos começar nosso novo livro, né? Antigo Testamento 2, do Médio, né? Nós vamos estudar livros históricos, livros poéticos, sabedoria. É claro que é um complemento ao que você aprendeu no básico, porque não se estuda tantos livros em tão pouco espaço de tempo, em tão poucas páginas. Mas é um up do que você já aprendeu, é um complemento. E hoje eu não vou ficar lendo o livro, eu vou dar algumas tabelas que vão te ajudar a te lembrar e talvez um complemento ao seu estudo. Por exemplo, livro de Juízes. Essa tabela aqui eu achei muito legal e ela vai te mostrar quais foram os juízes. O professor Gusso, ele disse que a palavra traduzida por juiz não é uma boa tradução, seria mais libertador. Porque juiz foi Débora, foi juíza, Samuel foi juiz, mas os outros não julgaram nada, só defenderam. Então, talvez a ideia inicial dessa palavra era libertador. Eu achei interessante isso. E juiz mesmo foi Débora e Samuel. Então nós temos aqui um período de opressão, período de libertação e paz, né? Então, Mesopotâmia oprimiu por 8 anos, veio Otiniel, libertou o povo, ele era de Judá, e houve paz por 40 anos. Aí os Moabitas oprimiram por 18 anos, Eude, de Benjamina, o defendeu, e houve paz por 80 anos. E tudo isso era motivado pelo pecado, fazia com que os inimigos se tornassem fortes. Isso é uma lição para nós. O pecado do povo tornava os seus inimigos fortes. E Deus permitia isso. Aí exclamavam a Deus, se arrependiam, Deus levantava o libertador e havia paz. Aí voltava a pecar, aí vinha outra bomba, outra onda de opressão. Filisteus opressores, Sangar, só tem esse versículo que fala de Sangar, de Judá. Opressão dos cananeus, Débora, uma mulher, irmãos. Machismo eclesiástico não deixa as mulheres fazer muita coisa, mas Deus levanta. Débora libertou com Baraque, né? Débora e Baraque. E a gente vê que Baraque tinha uma sujeição à autoridade de Débora. E houve paz por 40 anos. Os midianitas oprimiram por 7, Gideão libertou e houve paz por 40. Depois temos o Tola e Jair, pouca informação. Amonitas oprimem, Jefté liberta, é um período de paz. Filisteus oprimem, Filisteus está em várias partes, várias vezes os filisteus, Filisteus 1, Sangar libertou, Filisteus 2, Sansão libertou, e Filisteus 3, Samuel libertou. Filisteu não. Esse negócio de palestino, filisteu, não cai nessa não, tá? Os filisteus sumiram do mapa. Hoje nós temos uma ocupação árabe ali que deu origem aos palestinos. Então não cai nessa que Palestina são os filisteus, não. Eles incomodaram. Hoje quem incomoda é um outro grupo chamado palestino, mas rolou muita água debaixo dessa ponte, então não podemos falar que os palestinos são os filisteus. Embora a palavra Palestina está relacionada com Filistia, mas tem a ver com a ocupação árabe ali da região. Uma outra tabela que eu quero passar para vocês é sobre Eli, Samuel, Saul, Davi e Salomão. É uma cronologia. Por exemplo, Eli exerce o sacerdócio por 40 anos e há corrupção, né? Ele deixou os filhos se corromperem, não interveio. No ano 1100 nasceu Samuel. Essas datas são aproximadas. Cada escritor segue uma linha, né? Segue uma cronologia, mas de um livro para o outro às vezes pode haver uma diferença dependendo da época, poucos anos. Quanto mais próximo de Cristo, mais precisas são as datas. Quanto mais longe do nascimento de Cristo, mais há diferença entre as datas. Mas o escritor tem que seguir uma linha. Então, o ano 1100 nasceu Samuel. O ano 1103 e tal, opressão dos filisteus.
No ano 1075, morte de Eli. Quando morreu Eli, Samuel tinha 25 anos. Não iniciou imediatamente. Segundo essa fonte aqui, o Samuel iniciou a magistratura, iniciou o seu sacerdócio, a sua influência com 45 anos. Ou seja, 20 anos depois que morreu Eli. Aí temos Saul. Em 1050, Saul é ungido rei. Samuel tinha 50 nessa época. Em 1045, Saul recebe apoio do povo, Samuel 55. Nasceu Davi, Samuel 55. Em 1030, 1030, Saul começa a fazer besteira. Samuel tinha 70 e o Davi ainda estava lá em Belém. Piazão, criança, 10 anos, criança, né? Samuel vai ungido com 15 anos. Então, 10 anos ninguém conhecia, sabia, só Deus conhecia Davi. 1025, obediência incompleta de Saul. Samuel tinha 75, Davi 15. Samuel unge Davi. Samuel tinha 76 e Davi 16. Davi mata Golias. Samuel foi no ano seguinte, Samuel 17 e Davi 17. Não, Samuel 77 e Davi 17. Então ele foi ungido com 16 anos, matou Golias com 17. E o Saul ficou super enciumado e começou a perseguir o Davi. Samuel tinha 82 e Davi 22, e fugindo de Saul. Aí Saul, primeiro, ele se afastou de Deus. Segundo, se tornou um depósito de demônios. Terceiro, começou a perseguir o povo de Deus e isso se refletiu em Davi, isso se refletiu em Nob, que ele matou 85 sacerdotes. Então, primeiro, ele se afastou da lei de Deus. Segundo, ele virou um depósito de demônios. Terceiro, ele começou a perseguir o povo de Deus. Saul mata 85 sacerdotes, Davi tinha 24 anos. Davi vai assumir o trono de Judá com 30 anos. Davi vai assumir todas as tribos com 37. Por enquanto ele tem 24. Samuel morre em Ramá, Davi tinha 25. O projeto de Deus, eu creio, era que Davi assumisse, Samuel passasse o cajado para Davi. Deus não se importou. O problema, quando o povo pediu um rei, Deus não quis dizer, eu não quero que Israel tenha um rei. Eu já havia um projeto de que havia um rei e Davi fazia parte desse projeto, seria o primeiro rei e o grande rei de Israel. O governo de Davi foi tão fantástico, não perfeito, mas fantástico, que melhor que o governo de Davi vai ser do Messias. Superior a Davi, só o Messias. E aí vai ser um governo perfeito. Então Samuel deveria passar para Davi o cajado. O povo pediu um rei antes da época. Eles não pediram Saul, eles pediram um rei. Aí Deus escolheu Saul, porque em terra de cego quem tem o olho é rei. Então o Menosmar, né, o Menomar ali era o Saul. Só que o Saul fez essa besteirada toda, porque não era a pessoa certa. Agora Davi era a pessoa certa. Só que por enquanto Samuel morreu, era para Davi assumir, mas estava o Saul perseguindo ele. 1010 morreu Saul e Davi torna-se rei de Judá. Havia 12 tribos, Davi era da tribo de Judá e só assumiu Judá. O filho de Saul é que assumiu as outras 10 tribos, as outras 11 tribos, né? Davi tinha 30. Aí o povo pediu para que Davi assumisse o comando das 12 tribos. Aí com 37 anos que Davi assumiu todas as tribos. Davi derrota a Filistia, tinha 38. Davi traz de volta a arca, que foi levada, mataram os filhos dele e levaram a arca. Mas quando ela volta para Jerusalém, Davi tinha 40 anos. Davi recebe a aliança de Deus, a tua descendência reinará para sempre, o Messias, né? Profecia messiânica, ele tinha 40. Davi derrota todos os seus inimigos entre 41 e 48 anos de idade. Davi pega com Batseba, ele tinha 45 anos quando ele pegou com Batseba. Nasceu Salomão. Salomão não é filho de Batseba, tá? Salomão não é o filho do pecado de Davi, né? Como alguns pregam. O filho que Davi teve com Batseba, fruto do adultério, ele acabou morrendo. E Salomão nasceu de Batseba, mas já eram casados. Revolta de Absalão.
ele tinha 53, pecado de Davi no censo, 55, e a morte de Davi com 70. Morreu com 70 anos de idade. Reinou 7 anos em Hebron e 33 anos, 7 anos e meio, né, em Hebron e 33 anos em todo Israel. Com 70 anos ele morreu. Legal essa cronologia, né? Aqui você tem a conquista de Canaã. Ó, sob o comando de Moisés ainda vivo, o povo chegou aqui, conquistou. Dê uma olhada no mapa. Esse aqui é o Monte Hermon, que aos pés do Monte Hermon nasce o Rio Jordão, que forma o Mar de Quinerete, que posteriormente foi chamado de Mar da Galileia, Rio Jordão, 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 Mar Morto, e aqui o Rio Jordão. Essa é a maior depressão do planeta, o lugar mais baixo em terra seca, né? Chega a 400 metros abaixo do nível do mar. No Mar da Galileia está 200 metros abaixo do nível do mar. O Mar Salgado, 400 metros, a superfície, 400 metros abaixo do nível do mar. O mar só não entra aqui porque essa região aqui é montanhosa. Se tirasse essa montanha, isso tudo aqui seria água, porque está abaixo do nível do mar. Bom, com a liderança de Moisés, o povo conquistou a Transjordânia. Transjordânia é o leste do Jordão, Transjordânia, para lá do Jordão. E aqui é o oeste do Jordão, que é a Cisjordânia. Então a Transjordânia foi sob o comando de Moisés. Aí Moisés morreu, Josué assume, então eles atravessam o Rio Jordão miraculosamente. Gilgal passa a ser o acampamento do povo, onde a família, as mulheres, as crianças ficam, mas a tropa vai conquistando. Primeiro conquistam Jericó, levam uma surra em Ai, vocês devem conhecer a história. Conquistam o sul, é aqui nessa conquista que o sol e a lua pararam por cerca de um dia. A luz permaneceu quase um dia inteiro. Interessante, né? Deus disse assim, ó, a luz eu seguro, mas a guerra é com vocês, vão lá e lutem. É bom a gente aprender isso, né? Deus faz o que nós não podemos fazer. A luz ele segurou por quase um dia, mas a guerra era com o povo. Então ele conquistou primeiro o meio aqui, né? Josué e a tropa de Israel conquistaram o meio, depois conquistaram o sul e por fim conquistaram o norte. Isso levou 7 anos. Quem quiser esses mapas, me peça, tá? Às vezes eu compartilho e ninguém se interessa, então se me pedir eu mando. Essa foi a conquista da terra, demorou 7 anos. Olha aqui, esse mapa mostra que nem todas as regiões, eles não obedeceram a ordem de expulsar. Expulsar é uma palavra chique, né? Expulsar os cananeus. Eles derrotaram o poder bélico, as cidades principais, mas deixou os mais fraquinhos, né, por assim dizer. Então foi uma conquista parcial, a ponto de dominarem, mas não eliminaram os cananeus conforme a ordem do Senhor. E isso lhes trouxe muito problema, porque os cananeus influenciaram para a idolatria Israel durante muito tempo, muitos séculos. Era o que Deus queria evitar, né? Eliminar a influência, né, dos cananeus sobre Israel. Então aqui mostra a área dominada pelos israelitas, que é esse verdinho claro, para ficar mais claro, mais nítido, né? Ó, essa região aqui foi dominada, não é 100% então, era para dominar 100%. Ó, cidades não conquistadas. Legal, né? Legal não, né? Tristeza. Antes da conquista, quem morava aqui? Os fenícios, os heveus, os heteus, gigazeus, cananeus, ferezeus, heveus, cananeus, amorreus, refaíns, jebuseus, heteus, amorreus, moabitas, emitas, amonitas. Isso aqui foi antes da conquista, né? Então, antes da conquista, era esse povo que morava. E o resultado da conquista foi isso aqui. Então, era esse povo aqui e ficou assim. Então, muita gente permaneceu e acabou influenciando negativamente Israel. Após a conquista da Terra Prometida, nós temos as 12 tribos, as 12 famílias, que cada uma recebeu uma porção de terra
proporcional à quantidade de gente, né? Então nós temos aqui Judá, Simeão, Ruben, Gad. Efraim e Manassés, o Efraim e o Manassés recebeu 2 porções de terra. Meia tribo ficou aqui na Transjordânia e metade na Cisjordânia. Pela quantidade de gente, né? Efraim e Manassés é José. São 2 tribos descendentes de José. Então aqui é José. Ó. Quem não recebeu tribo foram os levitas, que receberam 48 cidades. As cidades dos levitas estão espalhadas por todo Israel. Então Issacar, Zebulon, Aser, Naftali, Dan. Dan estava aqui, depois Dan se deslocou aqui para cima, na época dos juízes. Gad e Ruben e meia tribo de Manassés ficaram na Transjordânia, ok? Locais de origem dos juízes, libertadores de Israel. Então, eu não vou ler aqui, mas olha que legal, ó. Jair de Gileade, a origem, né? Issacar, Tola era de Issacar, Elon era de Zebulon, Gideão era de Ofra, Tola de Samir, Abimeleque de Siquém, Abdon de Piratom, Débora de Betel, Eude provavelmente de Jericó, Ibsan de Belém, Sansão de Zorá, Otoniel provavelmente de Hebron. Legal, né? Eu gosto desses mapas, eu coleciono mapa. Uma hora a gente usa, né? Dependendo da aula. Isso aqui, o livro de Ruth, só para você saber, ele vem depois de Juízes, porque a história de Ruth ocorreu dentro do livro de Juízes, no período dos Juízes. Então eles estavam em Belém, foram para Moab, depois voltaram para Belém, e toda a história de Ruth a família Elimeleque vão para Moab, morrem lá, aí vem Noemi e Ruth retornam e casam com Boaz. E na verdade a história de Ruth é a história da ascendência de Davi, da ascendência do rei Davi, né? Que você pode ver lá que a descendência acabou indo até Jessé e Davi. Boaz e Ruth são, parece que é bisavós, outro dia fiz as contas, é bisavó, não são avós, são bisavós, bisavós. Então na verdade a história de Ruth, além de ser uma coisa miraculosa, é a família, como que a família de Davi, a relação da família de Davi com Belém. É isso aí, pessoal.